Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado e merecida a vida. De graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua
Boa noite, que a paz de Cristo Jesus cubra você, sua família. Uma feliz Páscoa desde já para você. Que o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Messias prometido, aquele que se doou, que é a oferta, que é a espontaneidade do sacrifício, que nos comprou da morte e nos trouxe para o seu reino da gloriosa luz. Que Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja a referência do seu lar, da sua casa, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos nessa noite, em nome de Jesus. É uma profunda alegria nós podermos compartilhar sobre a Páscoa, sobre esse momento, sobre esse acontecimento que teve. Isso é importante demais, irmãos. A Páscoa, a ressurreição de Cristo é um acontecimento que teve um marco histórico, mas que possui abrangência eterna. A ressurreição de Cristo teve um marco histórico porque ela aconteceu 2000 anos atrás, mas possui abrangência eterna porque ainda hoje a obra de Cristo Jesus pode afetar milagrosamente a sua vida, a sua família, os seus desafios, aquilo que tem trazido aflição e angústia ao seu coração, pode ser afetado pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos entender isso agora, entender como a obra de Jesus na sua morte e ressurreição. Quero convidar você a refletir comigo. Como isso afeta nas questões mais práticas, nas questões da vida, naquilo que a gente lida de segunda a segunda, como que a obra de Cristo Jesus deixa de ser um mito religioso, uma história da tradição evangélica cristã, e como passa a ser, de fato, um poder operante que atua nas diversas esferas da nossa vida, em diversas formas de relacionamentos. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então hoje a gente não vai usar um texto que fala sobre a ressurreição, que foi narrado ali em um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Nós vamos aqui para uma visão paulina, uma visão do apóstolo Paulo sobre a ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 17, depois a gente vai pular para o 35. E antes, quero convidar você a ter uma palavra de oração comigo aqui. Pai, estamos felizes porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, todos os dias nos traz uma novidade de vida. Pelo Teu Espírito Santo nós somos marcados, tragados para esse lugar de vida, para esse lugar de recomeço, para esse lugar de reconstrução. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, seja conosco, que a Tua palavra venha impregnar no nosso coração e nos fazer criar raízes espirituais, onde o fruto venha a ser aquilo que o Senhor planejou na eternidade para que nós pudéssemos expressar. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir, entender e saber o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Versículo 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Primeiro a gente vê, irmãos, no versículo 17, uma rajada do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a nossa fé em Deus, ela tem um princípio, ela tem uma base, ela tem um fundamento, a ressurreição. E nesse mesmo capítulo,
O apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa também muito interessante, que se nós esperamos para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, uma pessoa que tem a fé em Cristo Jesus e que acha que aquilo que ela tem de fé, a crença dela, é para melhorar a vida dela só aqui na Terra, por mais que ela conquiste tudo o que ela imagina que poderia conquistar e que transformaria a vida dela, uma coisa não vai mudar do cenário emocional. Ela vai permanecer infeliz. Por quê? Existe essa base, esse princípio que é a morte e a ressurreição de Jesus. Isso faz com que a gente perca a tendência de pensar a vida somente nas propriedades físicas, materiais, corpóreas, e a gente, na nossa fé, naquilo que nos é dado como a fé, nós colocamos a vida num estágio superior e a gente começa a aprender de Deus. Os valores eternos que são celestes e que fazem com que a gente sinta a nossa cidadania ser celestial também. E aí, irmãos, esse princípio da morte e da ressurreição é importantíssimo. Porque, infelizmente, hoje tem tanta gente morrendo por causa desse vírus. E essas pessoas só estão morrendo porque nós recusamos a morte no processo de Deus na nossa vida, que vai revelar aquilo que é eterno de Deus. É uma morte espiritual. O que a gente precisa entender nesse momento de Páscoa é que o princípio da morte e da ressurreição, ele começa com essa morte espiritual. Só que a gente tem uma tendência de achar que a morte espiritual é somente eu morrer para os pecados que eu cometia e renascer para um novo tipo de jeito religioso de ser, onde eu cumpro uma agenda correta dentro dos paradigmas religiosos, e isso aí já me garante que lá no fim, se eu morrer ou se Jesus voltar, eu tô no céu. A gente está falando de uma morte espiritual que tem uma aplicação e uma influência mais profunda, irmão. Eu quero, em nome de Jesus, que você me acompanhe aqui nessa noite, no temor de Jesus, porque isso aqui é transformador. Nós temos duas mortes. A primeira é algo que morre de forma temporária, para que depois renasça de forma permanente. E quem não quer morrer temporariamente em Deus, vai morrer uma segunda vez. E essa segunda morte é que vai ser uma forma de penitência, de punição. É o que a Bíblia chama de segunda morte ou morte eterna. Então, essa morte espiritual, que é a primeira morte, ela é uma morte, não é a morte de quem termina, mas é a morte de quem concluiu uma etapa. A morte na vida cristã, ela não é um fim, não é um momento em que tudo que você construiu é barrado. Não, a morte na vida cristã é o fim de um ciclo, de um processo que continua e que aponta para o quê? A vida eterna. Nós temos que crer nisso em primeiro lugar. E se a gente não morre nesse primeiro processo, se a gente não entende que a vida com Deus nos leva para esse primeiro processo de morte espiritual, qual que é o resultado? Experimentar a segunda morte como punição. E aí a gente precisa entender. Quando Paulo fala aqui, mas alguém vai dizer como é que alguém vai ressuscitar, com que corpo que vem? Porque a gente tem a tendência de fazer essas perguntas. A gente quer, olha só, irmãos, nosso risco. A gente quer trazer a revelação de Deus e enquadrar ela dentro da nossa limitação de conhecimento humano, físico. Então as pessoas estavam ali interessadas em saber como que é esse negócio de ressurreição, Paulo? A gente ressurge, mas que tipo de corpo que é? Como é que é esse negócio? Ou seja, dentro da minha limitação, a gente acha que tudo que Deus vai fazer vai ter que se enquadrar no meu jeito de perceber as coisas.
Então eu sei como é um corpo, eu não sei como é um corpo ressuscitado, mas esse corpo ressuscitado, como é que ele vai se identificar com esse corpo que eu tenho? A resposta é, ele não vai se identificar. A ressurreição é uma expansão de entendimento, é uma expansão espiritual, é uma expansão de categorias de vida. A gente precisa mergulhar nesse lugar em Deus que expande o nosso jeito de entender as coisas. Olha como a gente consegue entender isso melhor. O que Gênesis fala? Que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se Deus nos criou à sua imagem, Deus é o que, irmãos? Deus é um Deus trino, Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então Deus é um plural, Deus é um nós. Deus é aquele que quando vai criar fala, façamos. Não é o Deus que fala, eu vou fazer, é façamos, porque Deus é comunidade. Deus é nós. Deus é um nós, não é um eu. E quando ele cria algo à sua imagem, quando ele imputa a semelhança dele em algo criado, sendo ele um Deus trino, então, como parte do processo da construção dessa consciência naquilo que ele está criando, que somos nós, seres humanos, ele vai colocar a consciência do nós naquilo que é a imagem e semelhança dele. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Quando a gente abre a Bíblia e lê Gênesis, que nesse processo de construção daquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida, Ele está empenhado, Deus está empenhado em construir a consciência do nós. E para isso, Ele vai fazer morrer na sua vida e na minha vida a forma individual do eu. Deus vai impor a morte daquilo que é individual para revelar aquilo que é plural. Morreu o eu, ressuscita o nós. Morre a individualidade e nasce a pessoalidade. Porque, irmãos, qual que é a diferença de um indivíduo para uma pessoa? O indivíduo é alguém que se finaliza em si mesmo. E a gente vive uma época em que as pessoas querem ser indivíduos, não querem ser pessoas. Porque a pessoa é aquela que sabe que só pode existir para uma relação. A Bíblia nos chama a sermos pessoais, não individuais. Você nunca vai achar na Bíblia uma referência que seja de Deus fazendo algo para indivíduos. Deus faz coisas de forma individual a cada um, mas tudo que Deus faz de maneira individual para você é para transformar você em uma pessoa que supera a mediocridade de um indivíduo que é fechado em si. Você se abre para uma forma de ser de uma pessoa que oferta, entrega, se abre e se espontaneamente se joga na direção da doação na relação. É isso que Paulo está falando no versículo 35. Quando alguém perguntou de que forma a gente ressuscita, ele fala, insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Irmãos, essa é a analogia. Esse é o princípio da Páscoa, da ação da ressurreição de Cristo em nós. O grão, a semente, se ela não morrer, Jesus falou que ela fica solitária. Então, a semente que morre é a expressão daquilo que é individual e que precisa morrer para que tenha a plenitude da expressão do nós. Irmãos, olha só. Na minha vida e na sua vida, a gente precisa fazer morrer a ideia individualista para que ressurja uma plenitude daquilo que é comunitário. Por que Paulo usou a figura do grão, irmão? Você entende isso? Quando você recebe uma promessa de Deus, quando você tem ali a sua empresa, você tem sua família, é algo que Deus te deu?
É algo que Deus que criou. Então deixa eu te falar uma coisa que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Isso precisa morrer. Isso precisa morrer. Morrer para suas inclinações individuais de achar que aquilo que Deus providenciou para você, planejou para você, projetou na sua vida, te deu como promessa, é para você se sentir alguém realizado. Você precisa morrer para a ideia de que Deus tem promessas individuais para as pessoas. Isso é blasfêmia. Isso é conversa de demônio. Deus não tem promessas individuais. Deus faz promessas a indivíduos, para que esses indivíduos se transformem em pessoas que vão ser uma expressão plena de um Deus que é plural, que é nós, que é trino. A semente, irmãos, quem é que criou a semente? Deus. Deus criou uma semente para quê? Fala para mim, o que a semente tem que fazer? Morrer. Quando alguém planta, quando um agricultor planta uma semente, ele está pegando algo que foi Deus quem fez, que foi Deus quem gerou, para morrer. Uma semente, representa a nossa tendência individual. Olha como isso aqui é transformador, irmão. Por que Paulo está falando? Quando você semeia, primeiro aquilo que você plantou tem que morrer. Quando você mata uma semente porque ela foi semeada, aquela semente se torna o que, irmão? Se torna o que, minha irmã? Uma árvore. E uma árvore que dá incontáveis frutos. Quando aquilo que é individual, mesmo que tenha sido dado por Deus, quando você está disposto a fazer morrer para aquela ideia individual, aquilo morre para ressuscitar numa forma comunitária. A semente morre e a morte da semente significa o quê? Uma árvore que dá fruto, muitos frutos, uma árvore onde os pássaros vão ter do que se alimentar, uma árvore de onde pessoas vão poder ter o que comer. Você está entendendo isso, meu irmão? Amado, uma semente individual morre para que incontáveis frutos surjam. É isso que a Bíblia está falando da ressurreição. A semente é uma unidade, a árvore é a comunidade, são os frutos. Você consegue entender que é isso que a Páscoa representa, a morte de toda a nossa tendência individual, para que a gente renasça para uma oferta de relação em Deus. Pense em Adão e Eva, foi isso que aconteceu. Irmão, Deus criou tudo que tinha que criar, colocou Adão. Agora, pensa na vida de Adão. Ele tinha provisão, ele tinha a beleza daquele jardim. Ele tinha vida. Se ele tinha sede, ele podia beber da água que ele quisesse. Agora presta atenção nisso. Além de tudo isso, provisão, beleza, estética, mantimento, ele tinha Deus. Adão tinha relação direta com Deus. Agora fala para mim, irmão. Mesmo tendo tudo ao seu favor e tendo Deus, o próprio Deus olhou para Adão e disse uma coisa: não é bom que o homem esteja só. Você consegue entender o que a Bíblia está dizendo para nós? Deus nos criou para relação. E agora, em nome de Jesus, eu quero quebrar talvez um paradigma na sua cabeça. Porque tem muito cristão que fala algo do tipo: eu só preciso de Deus. Irmãos, de fato a gente precisa de Deus para tudo que for começar na vida. Agora, só ter a Deus não representa a vontade do próprio Deus para você. Porque Adão, além de ter toda a provisão e de ter relação com Deus, não era completo.
Porque Deus não cria indivíduos para se relacionar com Ele apenas. Deus cria pessoas que na relação entre si experimentam do poder da relação do próprio Deus com cada um dos seus filhos. Quem diz assim, eu só preciso de Deus, eu não preciso de mais nada, não está falando a verdade. Não entendeu o que a Bíblia está dizendo, porque Adão tinha Deus o tempo todo e ainda assim não estava completo, porque a expressão plena de Deus só pode ser revelada no nós. Quando eu tenho um semelhante a mim, com quem eu posso me relacionar e com quem eu posso desenvolver um processo da vida de Deus nessa relação e experimentar a eternidade do poder de Deus, me tornando alguém feliz, completo e satisfeito na vida. Presta atenção nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Presta atenção em nome de Jesus. A infelicidade, gente infeliz, olha só, a infelicidade, ela não está na ausência de bênção. A infelicidade está na ausência de propósito. Você não é infeliz porque te falta bênção. Porque Adão tinha tudo que muita gente está buscando hoje. Adão tinha provisão, tinha beleza, tinha descanso e tinha o próprio Deus. Na visão de muita gente, Adão era alguém abençoado. Adão tem as bênçãos que muita gente está desesperada para ter. Só que tem gente que é infeliz, não é porque está faltando bênção. Porque Adão, com todas as bênçãos, era infeliz e incompleto. Até o dia que Deus fez o que, irmão? Colocou Adão em um sono. O sono representa essa morte espiritual de todos os filhos de Deus. Do sono de Adão, Adão morre na sua expressão individual e dele é tirado algo do qual Deus faz nascer uma expressão plural. Adão morre na sua individualidade e quando acorda, ele renasceu para se relacionar. Ele renasceu para entrar em contato com alguém que é seu igual. A infelicidade não está na ausência de bênção, irmãos. A infelicidade está na ausência de um propósito de vida. Na solidão ninguém cumpre propósito. Na solidão ninguém é capaz de cumprir propósito. Na solidão ninguém é feliz. Na ideia individual de uma vida que se beneficia do que Deus tem a dar, ninguém é feliz. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer semente. Então, a gente tem que ter uma coisa em mente. As nossas estruturas, elas não representam aquilo que Deus pode fazer em mim e em você. O grão, Deus não nos dá de cara a forma do que vai ser. Deus nos dá sementes, uma forma que vai ter que morrer. Como Cristo morreu e ressurgir no poder daquele que já ressuscitou e que tem o governo do universo nas mãos. Porque Cristo ressuscitou, todas as nossas sementes podem morrer, podem cumprir o propósito de morrer para ressurgirem numa forma, numa dimensão superior. Hoje pode ser um domingo de manhã na sua família. Talvez hoje seja o dia de você morrer,
fazer morrer espiritualmente sua esposa, seu esposo, seus filhos, para que eles ressurjam em Deus numa forma nova. Seu casamento talvez hoje esteja na forma de uma semente ainda, onde você, sua esposa ou seu esposo percebem a relação de maneira individual. E essa semente, essa forma individual de se ver e de se relacionar, talvez hoje seja o domingo de manhã em que essa semente que morre ressurge. Um casamento que ressurge para uma expansão de mente, para uma forma onde o propósito se cumpre no encontro, no acolhimento, na relação. Que seja uma Páscoa, irmãos, dessa consciência. Que todos os dias você pense quais são as sementes que você precisa fazer morrer para que haja o poder da ressurreição numa nova forma, num novo formato, numa nova estrutura. Na sua casa, com os seus filhos, no seu trabalho, diante do caos, diante do Covid, diante dos problemas. Deixa o Espírito Santo te mostrar quais são as sementes que você pode entregar para que ressurjam no poder de Deus para uma plenitude eterna. Porque senão, irmãos, a semente de todo jeito ela morre. Se ela não morre por ser semeada, ela morre porque resseca, porque estraga. E uma semente que morre sem ser semeada, ela só gera uma lembrança. A lembrança de que um dia aquilo foi uma semente. De que um dia teve uma semente. Mas uma semente que morre por ser semeada, ela não é uma mera lembrança. Ela deixa um legado. A semente que morre porque estraga é só uma lembrança. A semente que morre por ser semeada gera um legado. Gera uma memória daquilo que impactou as pessoas, que daquela semente que foi semeada pôde colher do fruto, pôde experimentar, pôde se nutrir daquele fruto, do que era uma semente que aceitou a primeira morte para que não morresse eternamente. Que o poder da ressurreição afete você, seus sentimentos, sua família, que você tenha consciência de propósito, que você seja transformado em tudo que o Espírito Santo pode te transformar, hoje e sempre. Uma feliz Páscoa para você, que Deus abençoe você e sua família. E amanhã nós estaremos na nossa sala de oração, é como se fosse o nosso culto de oração ao vivo através do Zoom. O link vai estar aqui no comentário, vai estar também no nosso Facebook e no nosso Instagram. E quem está lá no grupo do WhatsApp também pode acessar por lá tranquilamente. É só você clicar, amanhã, segunda-feira, às 8h30, você clicou, vai aparecer para você entrar na sala de oração e a gente vai estar lá intercedendo, batalhando em intercessão uns pelos outros. É um tempo maravilhoso e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência grande, como nós temos tido com Deus, de testemunhos. Deus tem feito coisas, nós temos testemunhado os milagres, testemunhado aquilo que tem sido operado pelo Espírito Santo na vida de tanta gente por quem a gente tem orado. Esteja com a gente então amanhã às 8h30 pelo Zoom e vai ser uma experiência marcante da parte de Deus. Que Deus te abençoe, um bom fim de domingo para você e sua família, uma ótima semana na graça de Cristo Jesus, o Senhor.